Salve! Vamos falar de barroco? Vamos falar de barroco. Barroco, como a gente já está acostumado a definir, também ele é chamado de seiscentismo, que significa dizer a literatura produzida durante o século XVII, 1600 e lá vai pertinho. Legal? Então, o barroco está situado exatamente naquele contexto que a gente denomina como contexto da Contra-Reforma, certo? Para a gente poder sacar o que está acontecendo aqui, então, é a reação da Igreja Católica à Reforma Protestante, que vai gerar também algumas importantes movimentações no cenário político, econômico e cultural que a gente vai avaliar aqui. Isso, claro, que se respinga na literatura e também na literatura do Antônio Vieira, um homem desse tempo. Bom, no Brasil o que está pegando? No Brasil a gente está vivendo aqui o contexto da exploração da cana-de-açúcar, né? Então a gente já saiu daquele primeiro ciclo econômico mais primitivo, que era o ciclo do ouro, e chegamos então no ciclo da cana-de-açúcar. O que isso significa politicamente? Significa dizer que a gente está ali no Nordeste açucareiro, Bahia, Pernambuco, né, essas regiões aí que vão ser mais importantes no cenário político, econômico e cultural, né? Ali também o Norte, ali o Grão-Pará, Maranhão, é aí que está o centro de tudo na época. Bom, no caso do nosso padre Antônio Vieira, então, ele é um importante autor desse período no que diz respeito aos sermões, ou seja, à oratória, aos discursos religiosos, né, que não são só religiosos, mas também são políticos, como a gente vai ver em seguida. Então, Vieira fazia sermões. E um outro autor importante na literatura barroca brasileira é o Gregório de Matos, também conhecido como Boca do Inferno, né? Bom, mas isso é o Brasil, né? O Brasil colônia, naquele contexto da cana-de-açúcar. E o que está acontecendo, então, na Europa e que vai movimentar a mentalidade da época? Como a gente já falou aqui, é a Contra-Reforma, a reação da Igreja Católica à Reforma Protestante. Bom, a gente precisa definir que nesse movimento a gente vai entender duas forças aqui, duas formas de entender o mundo, duas mentalidades em choque, em oposição. A visão de mundo teocêntrica, ou seja, Theos, Deus, cêntrica, Deus como centro de tudo de um lado, e a outra mentalidade seria o homem como centro de tudo, seria antropocentrismo. Então, de um lado, o teocentrismo medieval, resgatado aqui por uma igreja que quer resgatar, retomar o seu prestígio agora abalado pela Reforma Protestante, e do outro lado, a gente vai ter ali uma visão de mundo antropocêntrica, ou seja, o homem como centro de tudo, visão de mundo essa que foi forjada aí na Baixa Idade Média e foi se solidificando e chegou ao seu apogeu durante o Renascimento Cultural, né? Então a gente tem aí os séculos XIV, XV, XVI como auge da visão de mundo antropocêntrica. O que vai acontecer? A gente está chegando num momento em que esse antropocentrismo renascentista está entrando em decadência. A gente tem certas limitações para tudo no movimento da história, não é? Chega uma hora que não tem mais para onde navegar e o que descobrir com grandes navegações, por exemplo. Os nossos horizontes físicos já estão limitados, nossos horizontes intelectuais também vão chegar num ponto em que não conseguem mais se expandir, né? E as grandes perguntas que a humanidade sempre se colocou ainda estão sendo colocadas sem respostas. A grande razão, né, humana não responde perguntas como de onde viemos, para onde vamos. E aí que a igreja encontra, né, o momento para retomar sua força e o seu prestígio, outrora abalados aí pela Reforma Protestante. Entendeu? Observe então, repetindo aqui, de um lado a visão da igreja, a visão teocêntrica, que entrou em declínio durante esse período do Renascimento, mas que a igreja procura então retomar essa visão teocêntrica, e de outro lado a visão antropocêntrica, a visão humanista, a visão do homem como centro de tudo. A questão é que essas duas visões de mundo elas estão em choque, certo? E o barroco é a expressão desse choque. A palavra-chave para a definição de barroco é conflito. Perfeito? É isso aí. Muito bem, então, sendo assim, os grandes temas do barroco são temas que expressam conflito. Vejam, temas como razão e fé, homem e Deus, carne e espírito, vida e morte. E assim a gente vai ter esses temas todos em contradições. Tá? Não é à toa que a gente vai ter, inclusive, como figuras de linguagem muito marcantes do período barroco, as figuras que expressam oposição. Figuras como as antíteses, os paradoxos, né, que são figuras de oposição. Além de outras figuras que também vão aparecendo muito nos textos barrocos, que são figuras como metáforas, né, os hipérbatos. Hein? Hipérbatos? Hipérbatos. Não é hipérbole, viu? Quando eu disse hipérbato como característica do barroco, eu estou falando de uma figura que
consiste em fazer uma inversão sintática. Ou seja, em vez de dizer eu faço alguma coisa, eu vou lá e digo alguma coisa faço eu. Ou seja, a gente tem lá, em vez de colocar o sujeito, o verbo e o complemento, como é tradicional que se faça dentro da sintaxe da língua portuguesa, a gente vai lá e inverte e coloca o complemento antes do sujeito, desloca o sujeito na oração. E nisso nós temos o chamado hiperbatô, né? A coisa meio mestre Yoda, assim, alguma coisa faço eu, em vez de eu faço alguma coisa. E nisso a gente tem uma inversão sintática que dá complexidade ao texto. Eu quero que tu entendas que é característico de um período tão conflituado, em que a humanidade está tão dividida e tão dilacerada, é muito natural que nós tenhamos uma ideia de que viver nesse mundo é complexo, de que entender esses conflitos e essas dualidades todas, isso tudo é muito complexo. E nesse sentido, então, a característica do texto barroco é também a complexidade, proposital inclusive. Eu vou me lembrar agora, por exemplo, de Gregório de Matos, que dizia: o todo sem a parte não é todo, a parte sem o todo não é parte, mas se a parte o fez todo sendo parte, não se diga que é parte sendo todo. What? É, exatamente. Então, Gregório de Matos, ele faz um jogo de palavras, né? O todo sem a parte não é todo, né? A parte sem o todo não é parte. Bom, e aí nós vamos percebendo que a complexidade é uma característica, inclusive, que os autores do Barroco procuram intencionalmente colocar nos seus textos. É algo bastante interessante de se observar isso, tá? Complexidade. Então, textos, né, que tendem ao exagero, textos com muitas figuras de linguagem, com jogos de palavras, que nós vamos chamar de cultismo, e com jogos também de raciocínio lógico, jogos argumentativos, aos quais nós chamamos de conceptismo. Aliás, são duas vertentes bastante fortes do Barroco. O cultismo, jogo de palavras, e o conceptismo, que seria o jogo de ideias, certo? É isso. E nós temos também, é claro, uma tendência muito forte ao grotesco, certo? Aquilo que provoca impacto emocional, né? Alguma coisa que possa ser, enfim, impactante, até mesmo feia, como eu te disse, grotesca. A tendência ao pessimismo também, dizia Gregório de Matos: nasce o sol, não dura mais que um dia, em tristes sombras morre a formosura. Então observem que são tendências barrocas aqui também, o feísmo e o pessimismo, certo? Para finalizar, amigos, vejam que dentro dessa dualidade toda, desses conflitos todos, existe também uma tendência a tentar conciliar essas coisas que estão em oposição. O ser humano não consegue definir se fica com o prazer da vida mundana, condenando a sua alma, ou se preserva a sua alma e deixa de aproveitar os prazeres da vida mundana. A questão é, curtir a vida adoidado, aprontando altas confusões em clima de azaração? Mas isso condena a minha alma ao mármore do inferno. Então eu deixo de lado, né, a curtição e fico preservando a minha alma e fico vegetando aqui? Bom, é difícil optar por um dos dois lados. Existe uma tendência, né, nesse período a tentar conciliar essas coisas, ou seja, o gozo dos prazeres mundanos e ao mesmo tempo a salvação da alma. A gente chama essa tentativa de fundir os opostos, de tentar juntar aquilo, conciliar aquilo que é inconciliável, a gente chama isso de fusionismo, certo? A tentativa de unir os opostos, de tentar não abrir mão nem de um lado e nem de outro. A gente chama isso de fusionismo, é uma característica também do Barroco. Amigos, então nós vimos aqui nesse mapa mental que foi aqui apresentado, tudo que diz respeito ao Barroco, historicamente, esteticamente, que seja importante está aí nessa tela. Galera, vamos continuar os nossos estudos? Te vejo no próximo vídeo. Valeu!